Olá, estamos aqui para a aula número 4. Essa aula que é importante, conhecendo o sistema brasileiro de votação. Nós aprendemos na primeira aula o que é o sistema proporcional. Aprendemos na segunda aula as fórmulas e também os índices, né, de como calcular a forma de obtenção de vagas na cadeira pelos partidos. E na última aula, na terceira aula, nós iniciamos os cálculos e índices também sobre sobras e médias. Na aula de hoje, nós entraremos na primeira, segunda e terceira fase também de cálculos. Lembrando que nós estamos fazendo uma simulação com o estado do Piauí. No Piauí são 10 vagas para a Câmara Federal e nós estamos utilizando uma projeção de quociente eleitoral para 2026. Nós pegamos as médias, últimas médias, no crescimento de 6,5% das 3 últimas eleições e fizemos uma projeção para 2026 e encontramos a média para o estado do Piauí em relação ao seu quociente eleitoral, que utilizaremos aqui para fazer esse cálculo. Então, vamos à obra. Nós temos, inicialmente, a primeira fase, que é o quociente partidário. Nessa primeira fase, como eu disse, nós estamos simulando votações de legendas partidárias e federações do estado do Piauí. Então, no primeiro cálculo, nós trouxemos o número de votos válidos do partido federação e dividimos do partido ou federação e dividimos pelo quociente eleitoral. Então, veja bem, nós trouxemos aqui os votos da Federação Brasil da Esperança. Nós pegamos as médias e fizemos a projeção de 6,5% para 2026. Volto a dizer, lembrando que isso pode mudar de acordo com a dança das cadeiras, ou seja, de acordo com a migração de pré-candidatos ou candidatos para outros partidos. Projetamos aqui a quantidade de votos válidos para a Federação Brasil da Esperança, a quantidade de 795.893 votos. O nosso quociente eleitoral, como dito na aula anterior, é de 207.983 votos. O que é que nós fizemos? Dividimos o número de votos da Federação Brasil da Esperança, 795.893, dividido pelo quociente eleitoral, 207.983, e encontramos o número de candidatos eleitos por QP ou quociente partidário. No caso, essa divisão, nós obtivemos 3,8 vagas. O que é que acontece? O que é que diz a legislação? Despreza-se a fração. Com o desprezo dessa fração, nós encontramos o total de 3 vagas. Com essa projeção e com essa quantidade de votos, a Federação Brasil da Esperança faria direto um número, ou conseguiria 3 vagas na Câmara Federal. Ainda na primeira fase de quociente partidário, nós vamos aqui para os votos válidos do PP. Fizemos a projeção para 2026 e o PP teria aqui a quantidade de 426.003 votos. Fizemos a divisão do quantidade de votos válidos do partido dividido pelo quociente eleitoral, que é 207.983, encontramos um quociente partidário ou vagas diretamente adquiridas pelo PP, 2,04 vagas, ou seja, 2 vagas. Até agora nós tivemos 3 vagas preenchidas pelo Brasil da Esperança, 2 vagas pelo PP e temos ainda mais 5 vagas a preencher. Continuando, nós fizemos aqui a projeção dos votos válidos do PSD, chegamos
a essa projeção com 453.654 votos, dividido pelo quociente eleitoral, que é 207.983, encontramos 2,1 vagas, ou seja, 2 vagas. Até agora temos 3 vagas da federação, do PT, temos 2 vagas do PP e agora mais 2 vagas do PSD. No total, conseguimos preencher 7 vagas, sobram 3 vagas ainda. Ainda nessa fase de cálculo das sobras, nós vamos agora avançar para a segunda fase. Lembre-se, aquele cálculo que nós fizemos agora, ele fez com que os partidos ou federação obtivessem vagas de forma direta, atingindo lá o quociente eleitoral e também o partidário, encontramos vagas diretas. 7 vagas foram preenchidas. E as sobras? O que é que nós faremos com as 3 cadeiras que sobraram? Vamos avançar. Lembre-se que naquele primeiro cálculo, além de ter que atingir, o partido ter que atingir o quociente eleitoral, cada candidato tem que ter no mínimo 10% da votação. Aliás, do quociente eleitoral. Aquela é a primeira fase. Como sobraram vagas, ou seja, são vagas remanescentes, nós agora temos que ir para a segunda fase para buscar preencher essas vagas remanescentes. E a regra das sobras é aquela 80-20 que eu falei no início. O partido tem que ter, no mínimo, 80% do quociente eleitoral e o candidato deve preencher ou obter, no mínimo, 20% do quociente eleitoral. Então, vamos lá. Qual é a regra? Quociente eleitoral. Qual é o nosso quociente eleitoral? Encontramos aqui no Piauí 207.983 votos. Vezes 80%, nós encontramos 166.386. Ou seja, o partido tem que ter atingir essa cláusula de desempenho para poder participar da regra das sobras. Tá? Então, nós vamos pegar aqui o quociente eleitoral, que é 207.983, e multiplicar por 20, para a gente chegar no cálculo de quanto o candidato deverá ter, no mínimo, para participar dessa regra das sobras, para poder concorrer. Então, no quociente eleitoral encontramos 207.983 vezes 20%, nós temos 41.596. Essa é a cláusula de desempenho do candidato. Ou seja, nessa rodada, o candidato deverá ter no mínimo 20% do quociente eleitoral ou 41.596 votos para concorrer. Média, votos válidos recebidos pelo partido, divididos pelas vagas obtidas por quociente partidário, mais 1. Essa é a regra para a gente continuar preenchendo as vagas que sobraram. Então, ainda sobre a segunda fase, que é o cálculo das sobras, ou seja, o cálculo de 80-20, nós vamos aqui continuar a nossa aula para preencher as 3 vagas que faltam. Então, vamos pegar a Federação Brasil da Esperança. Lembre-se, a Federação Brasil da Esperança, que é composta aí pelo PT, ela teve uma quantidade de 795.893 votos válidos para deputado federal, incluindo legenda e votos nominais. E a regra diz o seguinte: nós temos que pegar essa votação do Partido Federação e dividir pela quantidade de vagas obtidas lá na primeira fase, mais 1.
Então, pegamos aqui a quantidade de votos obtidas pela federação, 795.893 votos, dividido por 3 vagas obtidas mais 1, ou seja, dividido por 4. Nós vamos encontrar uma média de 198.973. Lembram que é 166 mil para que o partido concorra? Nesse caso, o PT conseguiu eleger mais 1. Por quê? Porque ele bateu a média, né, dos 166 mil. Se ele atingiu ou conseguiu mais uma vaga, nós agora temos 2 vagas. O PT agora conseguiu 4 vagas e nós temos ainda a sobra de mais 2 vagas. Temos 8 agora vagas ocupadas. Continuamos com o mesmo cálculo. Vamos pegar novamente 795.893 dividido pela quantidade de vagas obtidas. Lembra que era 3, mas agora foi eleito mais 1, 4. Então, nós vamos pegar 4 mais 1 da fórmula, dividido por 5, então. O partido conseguiu aí 159.178 votos. Ele conseguiu eleger o mais 1. Por quê? Porque ele continua concorrendo. Nesse caso, o PT elegeu mais uma vaga. Portanto, nós agora temos a composição ao todo de 9 vagas. Faltando agora mais uma vaga. Vamos continuar o cálculo para ver se a federação do PT adquire mais alguma vaga. Então, o PT conseguiu 132.649 votos. E ele, com essa média final, não conseguiu bater a quantidade de votos para eleger mais 1. Então, ele não elegeu. Essa é a média final do PT. Ele só conseguiu eleger essa quantidade de deputados federais, parando por aqui. Mas ainda restou mais uma cadeira. E aí precisamos ainda fazer com que essa cadeira seja preenchida por algum partido que tenha preenchido esses critérios. E aí nós vamos fazer agora o cálculo das sobras com o PP. O PP, ele obteve 426.003 votos. Lembre que o PP ele obteve 2 vagas, conquistou 2 vagas. Então, qual é a regra? A quantidade de votos obtidas pelo partido dividido pelo número de vagas mais 1. Obteve 2 vagas, mais 1 é 3. Então, vamos pegar essa votação do PP, dividir por 3, que deu 142.001. Ou seja, não alcançou e não elegeu ninguém. Por quê? Porque não bateu a regra mínima lá dos 166 mil votos. Temos que continuar tentando preencher a vaga que ainda falta. E aí vamos para o PSD. O PSD obteve 453.654 votos. E ele já tinha adquirido 2 vagas. Vamos pegar essa votação, vamos dividir pelas 2 vagas, mais 1 da regra. No caso, 3. Essa votação dividido por 3 vai dar 151.218. Essa é a maior média. Quando você vai para a média do PP, que foi 142, você vai para a média do PT, que foi 132, a média maior é essa do PSD. E é ele que vai ficar com essa última vaga. Tá certo? Então, essa regra ela é importante. Esse cálculo você tem que saber. Você que é advogado tem que compreender para orientar os partidos e candidatos. E você que é candidato também tem que aprender essas regras para fazer aí a conta de saber se dá para fazer a eleição ou não. Na próxima aula, nós vamos
compreender a última fase. Ela é um pouco mais simples, mas é importante também saber. Então, daqui a pouco nós vamos para a nossa última aula sobre sistema proporcional brasileiro.